Recording 1, 2, test. Eu sou Henrique dos Reis Escudeiro, tenho 27 anos, nasci em Barretos, em São Paulo, no dia 14 de julho de 1998. Aos 3 anos de idade fui para Lins, lá vivi até os meus 19 anos, antes de entrar para a missão salesiana. Como que você foi parar na missão salesiana? Quem te chamou? Como que foi o seu convite? Rapaz, o convite foi diferenciado, digamos assim. Eu sou fruto da paróquia salesiana São João Bosco, de Lins. Lá eu participava, era acólito, coroinha acólito no caso, né? Vivia uma vida cristã, participando aos domingos, minha família sempre muito religiosa. Mas eu nunca passou pela minha cabeça de ser salesiano, de ser padre, porque nos meus planos, o projeto de Deus não tinha muita importância. Desculpa falar isso, mas é verdade. Os meus planos eram justamente se tornar médico, ter uma família, ter um bom emprego e assim por diante. Então, aos 19 anos, eu queria fazer medicina. Só que a medicina, aqui no Brasil tem a questão econômica e intelectual. A minha questão econômica e intelectual não era das melhores. E, por assim dizer, eu optei por fazer um outro caminho para chegar na questão da medicina e comecei a fazer odontologia. Então, eu entrei na faculdade de odontologia e comecei a fazer o curso, comecei a trabalhar porque tinha que ajudar a família. Comecei a namorar também. Eu tinha tudo aquilo que estava nos meus planos. Contudo, entretanto, todavia, aparentemente não era o plano de Deus na minha vida. Porque eu tinha tudo e no fundo, meu coração faltava alguma coisa ainda. E eu não sabia o que era. Afinal de contas, todo final de semana, todo domingo estava na igreja, participando do grupo da JS, com os acólitos, com a articulação da juventude salesiana lá de Lins. E parecia que aquilo lá me atraía de certo modo, e eu não sabia como. Então, num certo dia, cheguei a conversar com o padre Wilson Pereira, que agora ele é diretor do colégio de Três Lagoas, e o pároco na época era o padre Paulo, que agora está em Araçatuba. E nisso eu manifestei essa minha vontade, que às vezes, assim, o que estava acontecendo comigo, né? A falta que existia no meu coração, né? Essa falta de alguma coisa que eu não entendi o que, eles começaram a me guiar, me falar assim: quem sabe você não quer ser salesiano? Quer dizer, porque essa perspectiva salesiana ainda a gente não tinha, né? Mas quem sabe você não quer ser padre, Henrique? Eu falei assim: quê? Padre? Deus me livre e guarde. Não quero ser padre, não quero ser padre. Pra que ser padre? Porque, assim, geralmente os coroinhas e acólitos têm essa preconcepção que a gente deveria ser padre, né? O coroinha, as nossas queridas senhoras da igreja, ai, que bonitinho, vai ser padre e tal. Não, nada a ver. Porque eu queria ser pai, queria estudar, constituir uma família e assim por diante. E aí eu falei, não quero ser padre, não tem nada a ver isso. E vida que segue. Ou seja, trabalhando, namorando e tal. E aí o vazio foi ficando cada vez mais vazio. Não sei, tem como o vazio ficar cada vez mais vazio? Talvez. Então eu cheguei de novo para o padre Wilson e ele falou justamente isso: Henrique, para e pensa, reza, faz o discernimento. Será que não é isso que Deus quer para você? Aí então me caiu a ficha. A dúvida ficou no meu coração. Será que é isso mesmo? Será que aquilo que eu tinha planejado até então não seria o plano de Deus? Então, depois disso, no meu cotidiano de trabalho, né, na minha vida de trabalho, eu sempre descia para a missa das 5 horas da tarde na igreja de São João Bosco. E lá, se porventura tiverem oportunidade, tem a Capela do Santíssimo, né, ao lado. Eu sempre chegava, rezava, sou muito emotivo, né? E aí então eu chegava e
começava a chorar pro Senhor, falando, meu Deus, meu Senhor e meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Ou melhor dizendo, o que você quer de mim? E nesse o que você quer de mim, mostra. Porque eu sou muito ignorante, não dá certo. Fala comigo, ou manda alguma mensagem, manda... Do jeito que eu entendo. Exato, porque eu sou muito cego, às vezes cego, surdo e mudo, enfim. Como já está escrito na palavra do Senhor, pedis e recebereis, né? Então, os sinais de Deus na minha vida foi ficando cada vez mais evidente. E muito mais que alguma voz que clamava no meu ouvido, ou uma voz que vinha do alto, ou vozes que foram pronunciadas por pessoas, né? Ou seja, eu comecei a ver a vontade de Deus na minha vida através do meu dia a dia. Eu acho que isso é muito salesiano, né? Porque Dom Bosco sempre quis que a cotidianidade, né, fosse o lugar de santificação do salesiano. E isso me impressionou de maneira tão grande que, então, no dia 14 de agosto de 2017, eu entrei no aspirantado salesiano aqui em Campo Grande, no Colégio Salesiano Dom Bosco. E nisso, para mim, foi uma mudança radical na minha vida, porque eu interrompi a odontologia, o trabalho também, eu tive que sair, na verdade, e a namorada também, a gente também terminou nesse caso, né? Ou ela terminou comigo, enfim. E no final das contas, o vazio que habitava no profundo do meu coração começou a ser preenchido. E muito mais do que ser preenchido, eu comecei a entender aquilo que a vontade de Deus na minha vida, sabe? E é interessante que os nossos planos, né? O meu plano no caso, estava completamente errado, né? Agora vendo, estava completamente errado porque eu não tinha colocado o principal, que é Deus. Eu acho que uma das grandes mudanças na minha vida foi justamente isso. A simples pergunta, o que Deus quer de mim? E aí então, eu dei uma resposta, né? E essa resposta foi pro aspirantado, e aí pro aspirantado, depois, né, consequentemente, as etapas formativas da formação salesiana, pré-noviciado em Dápolis em 2018, comecei meu noviciado em Barbacena em 2019, com o Padre Adalberto como mestre de noviço. Então, no dia 31 de janeiro de 2020, eu fiz meus primeiros votos, né, como salesiano de Dom Bosco. Para mim foi uma experiência maravilhosa no noviciado, de aprofundar naquela pergunta que foi inicial na minha vida e entender que a vivência cristã, né, a vivência batismal, aos passos de Dom Bosco, vale muito a pena, e é um processo de santificação pessoal para depois ajudar e evangelizar e ter essa missão, né, mais forte. E sua família, o que falou quando você largou a namorada, largou o trabalho? Na verdade, a namorada que me largou, né? Ela te largou? A minha família, ela sempre foi muito religiosa, né? Católica, né, se esforçam de todo domingo ir à missa, de viver corretamente. Então, assim, eles já tinham uma noção que é a vocação, sabe? Só que, diferentemente daquilo que eu já escutei, a aceitação foi muito imediata. Foi muito imediata por parte da minha mãe, por parte do meu pai, por parte do meu irmão, tem um irmão mais novo agora ele tem 20 anos. Foi completamente de acolhida, sabe? E isso me ajudou de um tanto, assim, me ajuda de um tanto, porque eles são meu tudo. Meu tudo é Deus, né, no caso, mas Deus se manifesta neles, né? Se eu sou filho de Deus, eu sou filho também da minha família, né? Então, assim, aquilo que eu aprendi enquanto o segmento de Deus, de Jesus Cristo, eu tive as bases, os pilares com a minha família, né? Então, eles me acolheram. Meu pai ficou chorando um pouco, minha mãe também, mas depois disso eu fui descobrindo outras coisas que eu não sabia até então. Minha mãe ela, né, diz ela que ela me consagrou, ela falou, toma, Senhor, que é teu. Com uma experiência com o Padre Gobi, do Movimento Sacerdotal Mariano, e isso eu acredito, eu tomo posse na minha vida, porque realmente, como disse, a minha família que lançou os meus primeiros pilares da fé, e aqueles que me sustentam até então, né? Entender aquilo que Deus quer de mim, sabe? E, bom, você
sentiu esse chamado sacerdotal e como é que foi para ser salesiano mesmo? Foi assim, era a congregação da... Mas esse que é o ponto. O convite do Padre Paulo e do Padre Wilson foi para ser padre, mas eu fui redescobrindo a minha motivação que muito mais do ser padre, temos que ser salesianos. Primeiro é ser salesiano para depois você escolher que vocação seguir, né? Do irmão coadjutor e do salesiano padre, porque vivemos a mesma vocação, né? Os dois lados da mesma moeda do ser salesiano, ou seja, seguir a Deus com os passos de Dom Bosco. E isso sempre foi muito forte na minha vida, no aspecto da presença, no aspecto da alegria, né? Eu sou um pouco descontraído, tento trazer um pouco de alegria para o ambiente, mas muito mais do que isso, o ajudar, sabe? Para mim, a questão sempre do servir, né? Do serviço do altar como coroinha, aí depois o serviço como aspirante fazendo tudo. Essa mudança de chave foi no noviciado, de entender que o projeto que Deus suscitou em Dom Bosco é um projeto de vida maravilhoso, que muito mais do que uma vocação específica do ser padre, ser irmão coadjutor, é o ser salesiano primeiro, né? O cardeal Ángel Fernández Artime, ele sempre enfatizou muito isso quando ele era reitor-mor, né? Primeiro de tudo, nós somos salesianos, e depois vem a característica, a vocação específica do ser coadjutor ou ser padre, né? Aquilo que me motiva e justamente é ver Dom Bosco como pai e mestre, literalmente, né? Fica-se até piegas essa questão, mas é justamente aquilo que ele ensinou, o modo de vida dele, que faz com que nós questionamos, né, o nosso dia a dia e também a nossa missão, aquilo que temos que fazer ou devemos fazer enquanto salesianos de Dom Bosco, não? Como que você se preparou para os votos perpétuos? Eu estudo na Terra Santa, né, em Jerusalém. Então, a preparação para os meus votos perpétuos foi em loco, né? Foi justamente onde Jesus chamou os discípulos, onde Jesus nasceu, onde a encarnação aconteceu, em Nazaré, né? Na casa da Virgem Maria, na redenção, no Calvário, na ressurreição, no sepulcro. Então, muito mais que uma questão específica, a vivência daquela espiritualidade, daquela terra encantadora, complexa, mas muito, muito rica de sentido e valores, sabe? A entrega da profissão perpétua, né, que é justamente a confirmação daquilo que eu fiz em 2020, agora para sempre, né, de maneira perpétua, vem muito forte com a ajuda da minha vivência lá na Terra Santa, sabe? Obviamente preciso fazer o retiro, ainda preciso fazer o retiro, mas isso me ajudou um tanto de entender aquilo que o próprio Senhor, né, o nosso Salvador, fez e ainda faz por aquela terra e por todos nós, que me ajuda a entender melhor o projeto de Deus na minha vida como salesiano e com a graça de Deus como padre depois. O que você diria para os jovens que estão assim sentindo um certo vazio por dentro nesse momento da vida lá, dos seus 17, 18 anos? Não tenho medo, porque o vazio, né, uma questão existencial da coisa, sempre tem, mas a gente tem que se perguntar o que é necessário para ser preenchido, né? E realmente Deus que preenche de todas as perspectivas possíveis. Uma perspectiva vocacional, de você entender qual que é o seu sentido da vida, emocional e assim por diante. E não é só restringir a questão do vazio, então se eu estou sentindo vazio é porque eu quero ser padre, eu quero ser irmã e assim por diante. Não. Pelo contrário, é entender que Deus tem um plano para você, Deus lhe acolhe, Deus lhe ama do jeito que você é e que ele apresenta e tem um caminho de santidade para você. E não tenha medo de se questionar e de dar respostas, como a minha resposta, tantas respostas de alguns salesianos, tantas respostas de mãe e pais que assim souberam também dar respostas a essas inquietudes dos nossos corações e saber que tem alguém a nos guardar, que é o nosso Senhor, que sempre está conosco
e em Jesus Cristo sabemos que temos a redenção, né? Esse vazio, ele é preenchido por Ele. Quais salesianos que você traz como referência de vida, que você conheceu, falou, não, quero ser um salesiano como esse? Todos eles. Eu acho que isso aqui é a beleza cristã, sabe? O testemunho que arrasta, que muito mais do que específicos salesianos, eu acho que a vivência autêntica do ser salesiano, dos votos, é que mais me impressiona. Eu vou falar aqui alguns nomes que marcaram a minha vida, porque, né, eu passei por conviver com ele. Tem um que toca profundamente, que é o Padre Valério Uttel. Ele foi um padre italiano missionário, que ajudou muito a minha família, a minha mãe, né, como diretor espiritual e assim por diante. Padre José Alves de Araújo foi pároco, Padre Wilson, Padre Paulo Giacomo, João Desi, né, comunidade de Lins. No meu noviciado, o irmão Luiz, Padre Adalberto, né, foi meu médio novício. Rapaz, tem um monte. Se eu ficar aqui falando, a gente vai demorar até amanhã. Não, tem muitos, assim. Tem um muito o irmão Luiz de Minas Gerais, o irmão Luiz da nossa inspetoria, Padre Bosco, minha Nossa Senhora, Padre Bosco é fenomenal. Você já definiu sua vocação, que você vai caminhar a formação para o sacerdócio. Exato. Essa expectativa para chegar lá? Tá frio na barriga? A minha expectativa para chegar lá, eu acho que não é expectativa, é perspectiva. Não querendo trazer uma análise da palavra enquanto tal, mas muito mais que a expectativa que a gente espera, é a perspectiva daquilo que eu olho do meu futuro, né? Se Deus me conceder a graça, claro. A gente define que caminho trilhar depois da nossa assistência, né? Depois do tirocínio, né? Da assistência salesiana. Então, depois disso, você toma a iniciativa de decidir, de fazer esse discernimento, né? Ou eu quero ser irmão coadjutor, como eu disse, né? Ou ser padre, os dois lados da mesma vocação de ser salesiano. Na verdade a gente decide isso nos nossos primeiros votos, né? Assim, a gente já coloca lá, ou é clérigo, né? Aspirante ao sacerdócio, ou é salesiano irmão. Mas essa questão pode ser fazer o discernimento até a assistência, até você fazer a formação específica, né, que é depois da assistência. Para mim ficou muito forte a questão do altar, do serviço ao altar também, né? A perspectiva que eu tenho é boa. É boa, mas é desafiadora. Muito mais do que a palavra boa, mas é muito mais a questão do servir e amar, né? Aquilo que o próprio Senhor nos ensinou e continuamente nos ensina na nossa vivência de igreja. Alguma coisa a mais, né? A mais em relação à questão de superioridade, que às vezes se entende disso, mas é a questão do a mais no completar, né? Na completude, né? da missão, daquilo, e se colocar a serviço daquilo que a missão salesiana oferece a nós, né? E oferece a mim. E espero que vocês rezem por nós, por mim e por nós, aqueles que estão seguindo o caminho dos irmãos coadjutores ou aqueles que querem se tornar padres, para que possamos ser fiéis, para que possamos vivenciar o sacerdócio, viver o sacerdócio salesiano, né? Ou a missão apostólica salesiana como irmão coadjutor, como padre, de maneira fiel, né? Basta-te a minha graça, 2 Coríntios 12:9. Como que você chegou a essa reflexão, a essa passagem? Então, tem um easter egg nessa passagem, porque o lema da minha primeira profissão religiosa é justamente a frase de Paulo, né? Aquilo que sou pela graça, né? Então a gente já adaptou, porque éramos em 14, aquilo que somos pela graça de Deus. E retomar, né? Fazer esse link com basta-te a tua graça, né? A minha graça, no caso, né? A graça de Deus na minha vida, é entender que nós como humanos somos completamente falhos, né? Temos a nossa natureza humana que, por vezes, né? Tem a questão do pecado e assim por diante, da nossa pequenez em relação à criação, à grandiosidade da criação divina.
A graça de Deus que é manifestada em Jesus Cristo, nosso Senhor, e com a redenção é passada a nós com a vivência sacramental, a vivência eclesial e assim por diante. É essa graça que anima, essa graça que dá força, né? Que muito mais do que tentar definir o que é graça, é entender que ela é gratuidade, que ela é amor, que ela é misericórdia. E é justamente isso que faz com que eu caminhe em direção ao Senhor, em direção à porta estreita que é o meu objetivo de vida, né? Que é justamente chegar à morada eterna, né? Entrar no convívio dos eleitos. É difícil, muito, né? Porque somos humanos, mas com a graça santificadora e redentora do Senhor, nós temos essa esperança que nos dá força. Então, basta-te a tua graça para mim, né? No caso, basta-te a tua graça. No contexto bíblico que é tirada essa passagem, é justamente Paulo falando do espinho da carne, né? Da dificuldade humana e assim por diante. E aí então o próprio Senhor fala, né? Basta-te a minha graça. Então, basta-te a minha graça. Então é justamente essa completude, né? Que o Senhor oferece, né? A nós.